Uma série baseada em uma entrevista com um alienígena. Não tinha mais argumentos. Estava certa que seria removida de minha posição, apesar do fato de o alienígena se recusar a falar com outra pessoa, e que não havia sido encontrado ninguém mais que pudesse se comunicar com ela. Felizmente, um colega muito inteligente chamado John Newby, que era da Marinha e especialista na língua japonesa, tinha uma explicação e uma solução para o problema. Explicou que, primeiro, o problema tinha muito pouco a ver com a inabilidade do alienígena se comunicar. Tinha mais a ver com sua má vontade de se comunicar com alguém que não fosse eu. Segundo, para ficar mais claro, para que haja uma comunicação compreensiva, ambas as partes precisam entender e se comunicar através de uma linguagem comum. Palavras e símbolos na linguagem levam conceitos e sentidos muito precisos. Disse que os japoneses têm uma grande quantidade de homônimos em sua língua, que causam uma série de confusões na comunicação do dia a dia. Resolvem esses problemas usando caracteres chineses padrões para anotar o sentido exato da palavra que estão usando. Isso resolve o problema deles. Sem uma nomenclatura de comunicação definida, não se poderia ir além de um entendimento rudimentar, assim como entre homens e cães, ou entre duas crianças pequenas. A falta de um vocabulário comum, de palavras claramente definidas que todas as partes possam usar fluentemente, era o fator limitante das comunicações entre as pessoas, grupos e nações. Portanto, sugeria que havia somente duas opções. Eu teria que aprender a falar a língua do alienígena, ou o alienígena teria que aprender inglês. Na verdade, só existia uma opção: que eu persuadisse Ayur a aprender inglês, e que eu a ensinasse com o acompanhamento de um linguista. Ninguém objetou e não houve outras sugestões. O linguista sugeriu que eu levasse vários livros infantis, uma cartilha e um texto de gramática para a sala de entrevistas. A proposta era que eu sentasse perto do alienígena e lesse alto para ela, enquanto apontava o texto com o meu dedo, a fim de que ela pudesse acompanhar. A teoria era que o alienígena, eventualmente, pudesse ser ensinado a ler, assim como uma criança é ensinada pela associação de palavras e sons com a palavra escrita. O mesmo acontecendo com a instrução da gramática fundamental. Eles também assumiam, creio eu, que se o alienígena era suficientemente inteligente para se comunicar comigo telepaticamente e conseguir voar em uma aeronave pelo espaço, poderia também aprender uma língua tão rápido quanto uma criança de 5 anos, ou mais rápido ainda. Voltei para a sala de entrevistas e coloquei a ideia para Ayur. Ela não objetou em aprender a língua, embora não tenha assumido nenhum compromisso em responder perguntas. Como ninguém mais tinha uma ideia melhor, fomos em frente. Comecei as aulas de leitura com as primeiras páginas do livro escolar que tinha sido usado para ensinar as crianças pioneiras em 1800, nas fronteiras da América. Chamava-se McGuffey's Eclectic Reader, Prime Drug 6. Como sou enfermeira e não professora, o linguista que me ofereceu os livros também me deu uma extensa orientação. Um curso que durou um dia inteiro, de como usar os livros para ensinar o alienígena. Explicou que a razão de ter escolhido aqueles livros em particular era porque a versão original de 1836 desses livros tinha sido usada por 75 anos em 85% das crianças americanas que tinham que aprender a ler. Nenhum livro teve tanta influência sobre as crianças americanas tanto tempo. O curso educacional McGuggis começa no primário, apresentando as letras do alfabeto para serem memorizadas em sequência. As crianças eram ensinadas, passo a passo, a juntar as letras para formar as palavras.
usando o método fonético que conecta sons e palavras. Toda lição começa com um estudo de palavras usadas no exercício de leitura e com sinais para mostrar a pronúncia correta de cada palavra. Descobri que as 2 primeiras histórias mostravam crianças em seus relacionamentos com os membros da família, professores, amigos e animais. As demais histórias aprofundavam um pouco mais essas ideias. Lembro que uma das histórias era The Widow and the Merchant. Era uma fábula sobre um mercador que ajudava uma viúva em suas necessidades. Depois de um certo tempo, quando fica claro que a viúva era honesta, o mercador dá a ela um belo presente. Os livros não necessariamente ensinam que a caridade deveria ser uma prática de pessoas abastadas. Sabemos que a generosidade é uma virtude que deve ser praticada por todos. Todas as histórias eram muito proveitosas e forneciam excelentes explanações para ilustrar virtudes como honestidade, caridade, prosperidade, trabalho duro, coragem, patriotismo, respeito a Deus e aos pais. Pessoalmente, recomendo este livro para qualquer um. Também descobri que o vocabulário usado no livro era muito avançado quando comparado com o relativamente limitado número de palavras usadas pelas pessoas comuns. Penso que perdemos muito de nossa linguagem desde que nossos fundadores escreveram a Declaração de Independência, há 200 anos. Conforme fui instruída, sentei perto de Ayur na sala de entrevistas e li alto para ela cada série do McGuffey's Readers. Todos os livros tinham ilustrações simples e excelentes das histórias e dos temas a serem ensinados, embora muitos desatualizados para os padrões atuais. Apesar de tudo, Ayur parecia entender e absorver cada palavra, som, sílaba e o sentido à medida que nós progredíamos. Continuamos com esse processo por 14 horas por dia, por 3 dias consecutivos, sem interrupção, exceto para pausas de alimentação e descanso para mim. Ayur não fazia pausa para absolutamente nada. Não dormia. Permanecia sentada em sua cadeira estofada na sala de entrevistas, revisando as lições que já tínhamos visto. Quando eu retornava toda manhã para recomeçarmos de onde tínhamos parado, ela já tinha memorizado as lições anteriores e pronta para as próximas páginas. Esse padrão continuou a acelerar até que tornou-se desnecessário continuar lendo para ela. Embora Ayur não tivesse boca para falar, ela estava pronta para pensar em inglês comigo. No final das aulas, Ayur era capaz de ler e estudar sozinha. Ensinei a ela como usar o dicionário para buscar palavras novas que encontrasse. Depois disso, Ayur passou a usar o dicionário constantemente. Dali em diante, meu trabalho era agir como uma intermediária, solicitando que trouxessem livros para ela constantemente. O Sr. Newby trouxe a coleção da Enciclopédia Britânica. Ayur gostou muito, pois tinha muitas figuras. Depois disso, ela pediu que fossem trazidos mais livros com figuras e com fotografias e desenhos, pois ficava mais fácil de entender o sentido se pudesse ver o desenho daquilo que estava estudando. Passados os próximos 6 dias, foram trazidos livros da maior parte do país, suponho, pois poucos dias antes ela já tinha lido várias centenas deles. Ela estudou todos os assuntos que posso imaginar, e muitas outras matérias técnicas que nunca havia me interessado, como astronomia, metalurgia, engenharia, matemática, vários manuais técnicos e assim por diante. Mais tarde, ela começou a ler livros de ficção, novelas, poesia e os clássicos da literatura. Ayur também pediu para ler um grande número de livros sobre humanidades, especialmente história. Estimo que deve ter lido pelo menos 50 livros sobre a história humana e sobre arqueologia. Evidentemente, me assegurei que recebesse uma cópia da Bíblia também, que leu do princípio ao fim
sem fazer comentários ou perguntas. Embora eu ficasse com Ayur por 12, 14 horas todos os dias, a maior parte das semanas seguintes não fizemos nenhum contato, exceto, excepcionalmente, para me fazer alguma pergunta. Normalmente, as perguntas estavam relacionadas a um determinado contexto ou para esclarecer algo nos livros que estava lendo. Estranhamente, Ayur me disse que seus livros preferidos eram Alice no País das Maravilhas, Dom Quixote de La Mancha e Mil e Uma Noites. Ela disse que os autores dessas histórias mostravam que é muito mais importante ser criador e ter imaginação do que ter habilidade ou poder. Não podia responder muitas das perguntas, então me dirigia para outra sala para consultar as pessoas. Muitas dessas perguntas tinham a ver com assuntos técnicos e científicos. Poucas foram as perguntas sobre humanidades. A profundidade do entendimento complexo e da sutileza de suas perguntas mostrava que tinha um intelecto altamente penetrante. Pessoalmente, acho que ela já tinha aprendido muito mais sobre cultura e história da Terra do que desejava admitir quando começamos. Logo, descobri o quanto mais ela sabia.